Nunca diga que o seu aluno precisa agachar como um bebê. Nunca! Você, professor, precisa sim tirar lições valiosas olhando o aprendizado motor do bebê, mas nunca dizer que o seu aluno precisa agachar como os bebês. Por quê? Porque nós somos completamente diferentes. Bebês têm muito mais ossos do que os adultos e muito menos ossos do que os adultos. Então, em algumas regiões, como a patela, por exemplo, os bebês não têm patela. Você sabia dessa? Pode pesquisar aí, dá um Google. Então, obviamente que a gente não pode se comparar a um bebê. É o maior erro que um educador físico, que um profissional pode fazer. A gente pode sim brincar, mas a gente nunca pode comparar isso com um aluno de verdade. Falar que ele deve agachar como um bebê. No entanto, como eu disse, a gente pode sim tirar lições super valiosas disso. O desenvolvimento motor do bebê, ele é fantástico e a gente pode e deve tirar muita coisa positiva disso. Como, por exemplo, se você observar um bebê, o crescimento desse bebê, ele começa primeiro querendo alcançar as coisas, ele mal enxerga e já vai começando a brincar, a entender que aquilo ali, aquela mãozinha, por exemplo, faz parte dele, que o brinquedinho que ele vê, ele pode se aproximar e pode pegar. E aí ele começa, num próximo passo, a querer rolar, se movimentar para poder chegar mais perto de um brinquedinho, para poder entender aquele objeto, aquele travesseiro, aquela almofadinha que está ali pertinho dele. Então ele começa a ter curiosidade e começa a se movimentar para isso. Esse ato de rolar, esse ato de alcançar, vai observando as palavras, são coisas, são movimentos que sim a gente deve levar para os nossos alunos. E óbvio que eles vão muito mais longe do que isso. Então logo depois os bebês começam a rastejar, os bebês logo depois começam a sentar, eles engatinham, tem todo esse processo motor, de desenvolvimento motor, que óbvio vão dando muito subsídio para os nenéns. E o simples fato deles engatinharem, deles estarem com as mãos posicionadas no chão, em 4 apoios, isso vai fortalecendo o quadril dele, apoiando o joelho no chão, apoiando as mãos no chão, as escápulas vão ganhando mais estabilidade. Então isso tudo faz parte do desenvolvimento motor deles. E a gente pode levar tudo isso para os nossos alunos, pode e deve. Porém, o agachar, o sentar, né, é sim um fato super relevante. E o sentar, a gente deve também utilizar com os nossos alunos. Pega um aluno seu e coloca ele para sentar no chão. Vê quanto tempo ele aguenta ficar sentado no chão, numa boa postura, numa postura ereta. Dificilmente, porque exige uma mobilidade de quadril muito grande. A gente, logo de criança, já começa a sentar em cadeiras. Então o nosso quadril vai perdendo aquela mobilidade que ele tinha de sim ter uma grande flexibilidade e mobilidade sentando no chão. E quando a gente vai para uma cadeira, ele precisa de uma mobilidade muito menor. E o fato de agachar também é uma coisa extremamente importante. Mas para isso a gente precisa pensar na anatomia. Como as anatomias são completamente diferentes, não faz sentido nenhum a gente comparar, como eu falei anteriormente. Então pensa só, os bebês eles são extremamente flexíveis, extremamente móveis, né? Ele pode colocar o pé na boca com muita tranquilidade. E esse movimento mostra, e se você ver uma ressonância, né, da articulação de um bebê, mostra que os ossos eles são muito afastados uns dos outros. Os próprios ossos cranianos eles são bem distantes uns dos outros. E aos poucos, quando a gente vai crescendo, eles vão se colabando. E é isso que acontece. Por isso que o bebê ele tem mais ossos do que o adulto. E ele tem alguns ossos também diferentes da gente. A gente, como a patela, como eu citei anteriormente. Então o bebê não tem a patela, ele tem uma possibilidade muito mais ampla de movimento no joelho. Então quando ele começa a agachar, ele tem essa possibilidade mais ampla. Por isso que ele tem tanta mobilidade,
tanta flexibilidade para agachar daquela forma com que ele faz com perfeição. E os adultos tendo uma mecânica diferente, primeiro uma anatomia diferente, depois o tamanho de cada osso. Quando a gente estudou biomecânica lá no passado, você sabe muito bem disso, que o tamanho do osso e o encaixe do osso nas articulações faz completamente a diferença de uma pessoa para outra. Então quem dirá que para um bebê, que tem esses espaços articulares muito maiores, então permite muito mais movimento, certo? Por isso eu ressalto, nunca fale que o seu cliente, seu aluno, precisa agachar como um bebê, certo? Mas como eu disse, os bebês têm tantos movimentos interessantes e que a gente pode explorar no nosso treino. Então, como eu disse, ele quer alcançar o brinquedinho mais próximo, ele quer rolar. Isso faz tão bem para a nossa coluna, para nossas posições, para a nossa mobilidade, posições articulares, né? Para a nossa mobilidade. Isso é fantástico para a gente. Então a gente sim deve usar isso daí para os nossos alunos. Existe uma área da educação física, que é essa área que trabalha muito mais essa parte de movimento e não aquela parte engessada de só trabalhar os músculos, e sim os movimentos, que diz que a gente deve fazer rastejar, engatinhar, agachar, saltar, lançar uma bola, né? São atos que a gente fazia quando era criança. E tudo isso nos dá sim muita gama de movimento. Outra coisa fundamental que os bebês fazem e fazem muito bem é a parte respiratória. Eles aprendem isso, né, quando bebês, e eles começam a desenvolver isso de uma forma muito rápida. E eles fazem uma respiração diafragmática do jeito que deveria ser, muito breve. Com o passar do tempo, esse músculo vai atrofiando sim, porque a gente começa a utilizar uma respiração muito mais curta, muito mais breve, e isso vai fazendo com que o diafragma, que é um músculo, ele perca essa capacidade de expansão, ele vai hipotrofiando. É um músculo que você não usa. O que acontece com o músculo que você não usa? Hipotrofia, atrofia, certo? Então, se eu quero também ter esse músculo hipertrofiado, eu preciso trabalhar esse músculo. Uma parte também, uma coisa que a gente deve observar e deve aprender com os bebês. Indo para o outro lado também, os bebês, eles ficam muito mais descalços, e é muito importante que o seu bebê fique descalço. Se você tem filhos, coloque seu filho para andar descalço, porque ele vai fazendo com que o arco plantar dele ganhe forma. A planta do pé do bebê, o arco plantar dele geralmente é mais chato, e aos poucos ele vai ganhando forma. Por quê? Porque é um músculo que está hipotrofiado, ele não tem capacidade de agarre, de equilíbrio no chão, e conforme ele começa a andar, ele vai começando a ganhar arco, vai começando a ganhar movimento. Isso é muito positivo para o desenvolvimento do corpo todo do bebê, de uma coluna sadia. Há estudos que mostram que um bebê que passa do sentar para o caminhar e não passa pelo engatinhar, existe uma propensão maior à discinesia escapular. Muito interessante. Existem outros estudos que mostram que o bebê que anda muito precoce ainda não tem a coluna muito firme, muito rígida, em boa posição de estabilidade. Então, possivelmente, ele pode vir a ter algum desvio postural. É maior a chance de um bebê que anda de forma precoce a ter problema postural. Então sempre a gente tem que estar atento a esse tipo de situação para também ter um desenvolvimento melhor do bebê e aprendendo essas coisas com os bebês. Por fim, uma coisa muito importante que os bebês nos ensinam também é a gente ter foco no que a gente está fazendo. Aquele conceito de mindfulness, esse conceito, ele vem de uma observação de bebês. Os bebês, quando eles estão numa atividade, eles estão completamente focados e envolvidos. O ato de brincar é um ato completamente focado naquilo que você está fazendo, 100% de atenção naquilo. Esse é o conceito do mindfulness. E é exatamente isso que a gente também pode aprender com os bebês. Na nossa aula, a gente pode aplicar isso de uma forma muito interessante.
existe uma parte da minha aula que eu introduzo um conceito que eu chamo de ativação neural. Esse é o momento de você brincar com o seu aluno para ele estar totalmente atento e concentrado àquela atividade. Isso não foi algo que eu criei. Isso é algo feito para atletas de ponta, para eles estarem completamente focados antes de começar o treino. Então a última atividade do aquecimento é a ativação neural. Você vai completamente ligar aquela chavinha de atenção no seu cliente. E eu vou dar um exemplo agora para vocês disso. Se eu coloco esse meu cliente para fazer uma atividade com 100% de atenção, ele vai ter essa 100% de atenção. Eu vou dar um exemplo para vocês, aliás, vou dar 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro exemplo, eu simplesmente peço para esse aluno ficar numa posição mais atlética e esse aluno vai fazer movimentos muito rápidos com os pés. E eu vou pedir para ele segurar durante 5, 10 segundos. Prepara? Vai! A ativação neural ela é enorme com esse exercício. E eu te desafio a fazer aí 5, 10 segundos disso muito rápido e ver se você não acorda para fazer essa atividade. Se você não está 100% ligado, você consegue olhar a TV fazendo 100% esse exercício? Não consegue. Te desafio. E aí, o outro exemplo que eu ia dar é você pegar uma bola, tá? Você e o seu aluno, você pega uma bola, você faz primeiro para ensinar ele com os olhos abertos. Você solta essa bola no chão, ela tem que dar um kick, uma bola de tênis, por exemplo. Ela dá um kick e esse aluno tem que pegar a bola. Simples. Agora, de olho fechado. Você solta a bola, a hora que quica, ele ouve ela batendo e abre os olhos e pega. Muito interessante. Testa esse treino de ativação neural com o seu aluno e depois deixa o seu feedback aqui embaixo no vídeo. Eu espero você fazer isso. Conto com você para divulgar esse vídeo. Deixa o seu joinha e também se inscreve no canal se você não está inscrito. Te vejo no próximo vídeo.